Hoje nós vamos conversar com uma mulher que ajudou a construir uma das histórias empreendedoras mais consolidadas aqui do estado de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos também a mais um episódio do nosso Papo de Negócios. E agora um recado do nosso patrocinador, o Hub Plural. Para você que quer gravar seu podcast, venha conhecer as instalações do novo estúdio instalado aqui na unidade do Recife Antigo, localizado na Rua do Brum, 248. E se você quiser gravar o seu podcast também, é só acessar esse QR Code aqui na página. Guilhermina Bezerra, sócia fundadora de um dos maiores frigoríficos que nós temos no Brasil, o maior aqui em Pernambuco, com atuação em 3 estados, está partindo para o 4º estado, que é a Masterboy. Guilhermina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Nos últimos 25 anos, tem ajudado a construir, como eu falei, uma das histórias mais inspiradoras, né, daqui do estado de Pernambuco, que é o frigorífico Masterboy. Né? Vocês começaram há mais de 25 anos lá no mercado de afogados e eu gostaria de saber qual foi o seu papel nessa trajetória. Patrícia, quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui. Para mim é um orgulho muito grande poder contar um pouco da minha história a tantas pessoas que gostam de ouvir para se inspirar. E eu vou um pouco mais para trás, antes da Masterboy. Sou irmã caçula de 11 irmãos. Morei até os meus 19 anos de idade em Gonçalves Ferreira, é o interiorzinho de Caruaru, onde meu pai e minha mãe criou seus 11 filhos. Esses 11 filhos não tiveram oportunidade de estudo, porque meu pai sempre dizia que o importante só é saber assinar, mas que fossem homens e mulheres que trabalhassem e dessem orgulho. E graças a Deus eu digo que fomos criados na maior faculdade da vida, faculdade de valores, de respeito e com muita humildade. Então, contar a minha história, eu não posso deixar de falar no nome do nosso saudoso pai, Antônio Branco, e da nossa matriarca Yolanda, que é o maior tesouro das nossas vidas. Então, eu morei até os 19 anos em Gonçalves Ferreira e sem ter condição de estudar na época, eu tive que tomar uma decisão. E um dos meus irmãos, que foi José, eu conto a história, porque depois em seguida foi que eu fui trabalhar com o Nelson, me chamou para trabalhar com ele no mercado público de Afogado, que ele estava fazendo uma loja fora do mercado. Então, na hora, meu pai tinha muito amor a esse irmão, porque eu iria para dentro do mercado público de Afogado, eu como mulher a única, né? Que as outras minhas irmãs nunca tiveram essa oportunidade. E meu pai permitiu, e eu fui para Recife para trabalhar com meu irmão Zé, pelas condições que eu não tinha. Que pelo fato de eu não ter condição de comprar meus livros, eu, por incrível que pareça, desse irmão Zé, quando eu fui pedir um dinheiro para comprar o livro, ele me deu um não. E naquela época, aquele não dele, eu diria que foi a melhor coisa da vida. Porque por muitas vezes as pessoas recebem um não e baixa a cabeça, fica com raiva e desiste. E às vezes o não é muito importante para o crescimento. E vim para Recife trabalhar, passei 2 meses trabalhando com meu irmão Zé. Quando ele me convidou, já que eu não tinha condição de ter esses livros, que ele mesmo deu esse não, e comecei a trabalhar com ele. E por incrível que pareça, eh, foram 2 meses de trabalho, e trabalhar com irmão às vezes não é nada fácil, na época, mas graças a Deus sempre me dei muito bem com meu irmão Nelson. Ele me chamava às vezes, muitas vezes a atenção, e aquilo ali normal, né, irmã caçula, e eu chorava, e mamãe chegava e me chamava para voltar, e Nelson, né, chegava para mim e dizia: "Aprende aí, vem para cá". Então nesses 2 Nelson já meses, tinha Nelson um box tinha o também? boxe, Nelson, né, tudo eu iniciei no boxe 77 junto com o Nelson, né, ele veio primeiro e eu vim 6 anos depois, que foi para trabalhar justamente com esse irmão Zé. Aí quando foi um dia, depois de 2 meses, minha mãe disse: Você vai ter o que vestir e vai ter o que comer. Só que a melhor coisa do mundo é a gente ter um propósito e acreditar e não desistir". E quando o Nelson disse: "Aprende e vem para cá", então eu fui trabalhar com o Nelson. E foi aí onde tudo começou, né, que hoje eu tenho um orgulho, sempre tive um orgulho muito grande, porque é muito importante quando as pessoas acreditam na gente.
E comecei a trabalhar com o Nelson, E o que é que Patrícia. você fazia lá com ele? Lá com o Nelson, quando eu saí do meu irmão Zé, eu comecei a trabalhar com o Nelson dentro do banco, no mercado público, pesando carne, vendendo carne, passando troco. E naquele momento eu sou uma pessoa de incomodada, sou muito incomodada e com muita atitude, e eu pedi a Nelson a oportunidade também para não só estar ali, mas para ir para a rua, entregar carne, né, e dirigir. E na época eu nem tinha carteira de motorista. Mas, novamente, a confiança é tudo, e Nelson confiou em mim, e eu cheguei a ir para a rua como mulher, além de chegar de madrugada no mercado público de Afogados, vendendo carne, estando lá naquele público, eu também fui para a rua. E na rua eu entregava carne, né, Nelson já contou essa história, que tinha as chaves do açougue, que credibilidade é tudo, né, Aham. e ia para a rua entregar carne, ia para lugares como Monte Verde, o Coque, Mostardinha, e cheguei até me deparar com pessoas mortas, mas eu não tinha medo, acreditava No muito meio da que era capaz, no madrugada, meio da nesses madrugada, lugares aí e muito ali, populares, né? graças a Deus, com a confiança, né, sempre do meu irmão, acreditando que era capaz e com minha atitude, então eu comecei também a entregar carne. Você chegou a entregar carne sozinha ou você ia com ele? Não, sempre era eu entregando carne, quando eu tinha a oportunidade, né, que eu queria ir para a rua também, eu entregava carne, ia um carregador em cima de um carro que era um Assaveiro, quando iniciou, e a gente chegava nos lugares, além desse carregador descarregar a carne, na época era dianteiro, traseiro e costela. Hum. Eu não podia carregar o dianteiro, mas quando tinha os dianteiros em pedaço, eu carregava e carregava a costela. Então, como mulher, eu não me incomodava não, mas cheguei sim a entregar É, carne. só para quem, não conhece bem a história, isso que Guilhermina falou, de ter as chaves, isso era um gesto de confiança que a clientela tinha com eles. Então a clientela entregava a chave, né, das câmaras frigoríficas para que Dos eles açougues. pudessem dos açougues, para que eles pudessem abrir o açougue de madrugada ainda, deixar a carne lá, né, fazer a entrega deles, fechava o açougue e seguia para que esse cliente, quando chegasse para trabalhar, já tivesse encontrado a carne que iria vender ali guardada para ele, né. Então esse é um gesto De realmente de confiança, confiança. Patrícia, isso é verdade, a credibilidade é tudo, né. E nesse tempo, Patrícia, com o crescimento mesmo no açougue, aparecendo novos clientes, foi quando o Nelson comprou uma casa ali na 21 de Abril. E essa casa era 2 quartos e uma cozinha, e ali foi um sonho realizado, porque eu saí do escritório e da entrega de carne, do escritório que eu digo dentro do box 77, no mercado público, para ter um quarto, que era uma sala, para montar o escritório. E ali Nelson continuou, né, com os clientes, aumentando, e foi quando ele disse: "Tu fica aqui na parte financeira", que era de fazer as contas para receber dos clientes, e Nelson continuou vendendo, procurando vender, mas recebendo o dinheiro na rua dos clientes, e graças a Deus, com o passar do tempo, a casa ali se tornou uma câmara frigorífica, e dessa câmara frigorífica começou a termos uma clientela maior, que foi aonde ficou a nossa primeira distribuição, ali na 21 de Abril, Então, naturalmente, vocês foram dividindo ali as as atribuições de vocês. atribuições. E você seguiu por esse caminho aí mais do administrativo financeiro. Isso, Nelson sempre muito visionário, empreendedor e corajoso. E eu digo que a minha coragem é estar seguindo ele, e ele diz que a coragem dele também é a minha. Mas Nelson sempre com essa visão, né, de ver novos negócios, clientes, e eu nessa parte financeira, que como eu falo, né, financeira, mas eu não entendo, não sei nem calcular numa calculadora financeira, mas pelo fato de eu trabalhar muito essa parte de processos, de entender de controle, então a minha parte ficou naquela época focada mais nessas questões financeiras, de clientes, de acompanhamento, junto a funcionário e tudo. Mas uma questão de coragem também, porque o que você fazia naquela época, 20 anos atrás, né, sair de madrugada nesses locais que não são 30 locais muito anos, seguros. 32 anos atrás. Pois é, com É. 22 anos, encontrar ali um cadáver no meio do caminho e isso não te desmotivar, isso aí é Não, realmente um não, exemplo de não. coragem, porque isso podia te assustar ao ponto de dizer: "Não, não quero mais isso, eu quero fazer outra coisa", né, você arrumou alguma coisa para fazer, mas você persistiu ali, porque a persistência é uma característica do empreendedor, É. né. Quem não persiste não consegue avançar, porque se você desiste, você vai começar tudo de novo, É, e né. acreditar, né, Patrícia, porque graças a Deus tudo tem muito a ver com as nossas atitudes, né, eu acho que isso é tudo.
né, a gente, graças a Deus, com a Masterboy hoje é 26 anos, né, mas tem uma história desde o Bloco 77 e graças a Deus hoje, quando a gente faz uma reflexão do Bloco 77 com 4 colaboradores e hoje a Masterboy é um grupo com 4.300 colaboradores, né. Pois é. E foi uma trajetória de crescimento muito rápida, Guilhermina, né, para vocês saírem em 25 anos, vocês atingirem o patamar que vocês atingiram hoje, né, vocês são uma empresa com uma presença nacional, vocês exportam para mais de 100 países, vocês têm frigoríficos no Tocantins, no Pará, abriram recentemente em Pernambuco e estão preparando um outro frigorífico ali, No estado do Ceará. no Ceará, né. É. Então quando você olha para essa trajetória, você percebeu que foi tão rápido assim? E tem algum momento que você disse: "Puxa vida, nem não como isso foi tão rápido, né? O que que eu estava fazendo que não vi isso tão É, rápido Nelson até acontecer?" diz que não tinha nem tempo para sonhar. Patrícia, veja, eu assim, apesar que o tempo passa muito rápido, né, mas eu acho que o crescimento da Masterboy, ela se deu devido justamente ser uma empresa que a gente trabalha muito com os pés no chão, né, a gente acredita muito em pessoas, investe muito em bons profissionais, né, assim, há 25 anos atrás, quando o Nelson chegou para mim, 26 anos atrás, Guilherme, eu vou contratar uma pessoa muito boa para trabalhar conosco. Quando ele disse quanto é que essa pessoa ia receber, eu disse, Nelson, tu é louco. Ele disse, mas um bom profissional se paga. E assim, sempre teve coragem, não só de empreender, mas também de acreditar e investir em bons profissionais. Então, o crescimento ele se dá justamente porque a gente se rodeia de bons profissionais ao nosso lado. E a empresa ela trabalha muito governança, trabalha muito processo, e tudo que se trabalha de uma forma, com controles, com segurança, trabalhando processo, investindo em pessoas, é natural o crescimento. Esse talvez tenha sido o principal segredo, né, investir em pessoas, né, preparadas, porque, sempre tem um conselho que se diz: "Contrate sempre alguém melhor do que você", E não a é? gente faz isso, Não é isso? é isso mesmo. Isso é um caminho, É né? um grande segredo, eu digo hoje para os nossos líderes, eu digo: "Olha, procure ter pessoas melhores do que você, porque se você tem pessoas melhores de que você, essa pessoa ela vai crescer e você vai crescer muito mais". Eu acho que esse é o diferencial. E vocês investem também, né, muito em processo, em tecnologia, né. Teve algum momento, assim, da virada, algum momento que você teve que contratar alguma coisa que ajudou a dar aquele salto, Guilhermina? Patrícia, 6, 7 anos atrás, né, eu cheguei para Nelson, a gente estava em busca de um sistema de lojas, e nosso time chegou para mim e falou: "Dona Guilhermina, a gente está vendo vários sistemas, mas a gente viu um que eu queria que a senhora conhecesse". Eu amo tecnologia, sabe, gosto de pessoas e gosto demais de trabalhar processo. E quando falou que era o sistema SAP, eu disse: "Meu Deus, é uma fortuna". Mas ali era uma decisão muito importante para o grupo. E cheguei para Nelson, quando eu falei sobre o sistema SAP, Nelson chegou para mim e disse: "Guilherme, olha, o sistema é bem dizem por aí que ele é bem complexo". Eu disse: "Nelson, o sistema é processo, tecnologia é um meio, e pessoas é quem faz acontecer". E eu encabecei, né, sem nunca participar de uma implantação como essa, e encabecei junto com todo o nosso time, que ninguém também nunca tinha participado de uma implantação. E há 7 anos atrás, em menos de 2 anos, a gente fez um go live nas 2 distribuição nossa, que é em Pernambuco e na Paraíba, em 4 lojas, que na época era 4, hoje são 5 lojas, e em 2 frigoríficos, que hoje são 3, que foi no frigorífico Tocantins e no frigorífico do Pará. E não paramos sequer um dia. É um orgulho muito grande para a gente, porque recentemente a Masterboy foi reconhecida como case de sucesso internacionalmente pela SAP, justamente por trabalhar pessoas, trabalhar processo e acreditar sempre. Então ali foi uma virada fundamental para a gente, porque ninguém tira um SAP para colocar um outro sistema. Isso é um orgulho muito grande para a gente. É uma grande história. Vocês também têm outras premiações, né, vocês também são reconhecidos por muitos veículos, pela própria Deloitte, né, Guilhermina? Vocês tiveram esse reconhecimento da Deloitte, acho que por 2 ou 3 anos consecutivos, né? Vai entrar agora no quarto ano consecutivo, a empresa é reconhecida como uma empresa com melhor gestão. Isso também para a gente é um orgulho muito grande, porque sabe que é um reconhecimento que trabalha muito questão da governança, e a empresa ela tem um olhar cada vez mais
pensando nos próximos 25, nos próximos 30, 100 anos, que se for com a permissão de Deus. Então, quem não trabalha governança, quem não trabalha processo, quem não investe em pessoas, sabe que amanhã não vai estar aqui, né, Patrícia? E tanto tem Nelson com esse olhar de empreendedor, visionário, mas tem o meu lado, que é essa parte de pessoas, de processo. Mas isso tudo se faz acontecer porque ele acredita, né, ele me apoia, como também eu estou junto para o que der e vier com a bênção de Deus. Vocês têm uma sintonia muito boa, né? Sim, graças a Deus, Patrícia. Ô Guilhermina, e você acabou, assim, se apegando mais à área do ESG, né. Como é hoje, esse setor na empresa, né? Como é que você tem lidado com isso e quais são as suas principais preocupações? Patrícia, veja, SG é um tema que a gente, eu diria que desde o Bloco 77 a gente já se preocupava. Porque quando a gente fala de sustentabilidade do negócio é ESG. Quando a gente fala de pessoas que estão no social, a gente sempre teve essa preocupação, né, porque quando fala do social, do ESG, não é olhar só para fora da empresa, porque eu estou olhando para fora e para dentro, então nós sempre tivemos essa preocupação com pessoas, né, e a governança. Então assim, hoje cada vez mais a Masterboy ela trabalha muito. A gente tem um time do meio ambiente, que é um time que nos orgulha muito grande, que nos orgulha muito. As boas práticas da Masterboy, ela se dá não porque a gente quer fazer bonito, é porque tem que ser feito e fazer bem feito. Enquanto muitas empresas por aí, né, às vezes as empresas a gente ouve falar tanto e às vezes não está na prática, eu me orgulho, porque a gente faz, eu diria que a gente divulga pouco para tanta coisa que a gente faz. Então, SG eu digo que a gente está desde o bloco 77. E como é que, trabalhar em família, né, ajuda a construir uma grande empresa? Trabalhar em Vocês já família estão com a segunda geração na na empresa, né? segunda geração, né. Trabalhar em família, Patrícia, veja, quando eu cheguei para Recife, teve um amigo de papai que chegou para mim e disse assim, que era muito amigo desse irmão Zé que eu fui trabalhar, né, ele disse: "Olhe, daqui de dentro do box não é seu irmão é da porta da empresa para fora". Então aquilo ali ficou gravado em mim. E dentro da empresa nós somos profissionais, fora da empresa nós somos irmão, sobrinho, filho. Só que existe uma relação entre eu e Nelson, que eu digo isso com muito orgulho, que a empresa cresceu e vai crescer muito mais por por esses valores que nossos pais nos criou. Então, a gente está junto há mais de 35 anos, eu acho, e graças a Deus nunca houve uma discussão minha e de Nelson. Então a gente sabe respeitar um ao outro. Como também os sucessores. Eles estão vindo não como dono, eles estão sendo preparados para ser os nossos sucessores. Mas eles ocupam papel como qualquer outro profissional dentro da empresa. Então o respeito sempre está em primeiro lugar. E é bacana porque a gente vê a segunda geração aí procurando entender do negócio, mas com muita humildade, com muito respeito a quem construiu essa grande empresa que é a Masterboy. Perfeito. Ô Guilhermina, e como foi, para você ser mulher num negócio, né, numa área, não é nem num negócio, né, porque o negócio é de vocês, mas numa área, onde a predominância masculina é muito forte, né. O setor do agro ele ainda por mais que a gente veja a presença de mulheres que felizmente tem crescido, né, gente, tem crescido muito a presença feminina no agro, mas ainda é um setor muito masculino e no passado quando você começou, acho que ali mesmo no mercado de afogados, você conviveu deve ter sentido muito isso. Você teve você conseguiu, passar por isso sem muito incômodo ou teve coisas que te marcou nessa trajetória? Patrícia, eu sei que existe essa dificuldade na questão das mulheres e principalmente no segmento como esse. Só que pelo fato de eu vir trabalhar com meus irmãos, né, onde eu trabalhava no mercado público de afogados era 4, 5 irmãos meus trabalhando. Então eu não me sentia em nenhum momento discriminada. É tanto que eu, como eu falei, entregava carne e tudo mais. E com o passar do tempo, também não me via, em nenhum momento me sentindo em um ambiente, em um segmento por ser do agro, porque assim, eu tenho que falar por mim,
né. Eu acho que lugar de mulher é onde ela acredita sempre estar, sempre com muito respeito, com muita humildade. Hoje, graças a Deus, assim, a Masterboy até talvez pelo fato de eu estar ocupando essa posição na liderança feminina, eu tenho um orgulho muito grande, justamente pela empresa de ser do agro, e hoje a gente representa 35% da liderança feminina, não por escolha. Quando a gente contrata pela competência e também pela cultura da empresa, porque tem que trabalhar na Masterboy e continuar na Masterboy, tem que ter a nossa cultura, que é algo que não abrimos mão. Mas hoje é um orgulho muito grande, uma empresa do agro tem uma liderança de 35% liderança feminina. Isso é muito bom, um número muito expressivo. Guilhermini, como é a sua rotina? Você viaja muito entre um frigorífico e outro? Você participa de muitos eventos? Como é que Guilhermina atua hoje aí na condução do negócio? Patrícia, não viajo porque meu negócio é mais, pessoas, processo, então quando a gente trata de pessoas e de processo, a gente pode trabalhar no nosso escritório mesmo, sabe. Mas minha rotina é uma rotina de muito, assim, acompanhamento, a gente tem uma grande equipe de líderes, mas a gente, tanto eu como o Nelson, a gente não delarga, a gente delega e acompanha. Então, quando a gente acompanha, a gente vê o resultado vir, né. Então o meu negócio é mais estar ali acompanhando, entendendo, tratando com pessoas que eu digo, enquanto muitas empresas por aí sente, "Qual o seu maior desafio?", "Pessoas", todo mundo diz isso. Eu não posso falar pelas pessoas, eu tenho que falar por mim, mas eu não vejo um desafio, né. Quando a gente tem, acredita em pessoas, não vai ser ninguém perfeito, não vai ser ninguém igual a gente, cada um tem suas qualidades e tem também algo a melhorar. Então eu trabalho ali, entendendo, investindo em pessoas, trabalhando o processo, acompanhando projetos, projetos que envolvem tecnologia, então essa é a minha rotina. E de viajar, de passear, eh pela primeira vez na vida, esses anos de trabalho foi quando eu passei 17 dias viajando, que eu nunca demorei tanto viajar estando fora da empresa. Olha aí, Então assim, essa é a minha sentiu falta do trabalho? não, porque mesmo viajando a gente não consegue se desligar, sabe. Não que eu viajo preocupada, mas a gente como dona é diferente, né, a gente procura apoiar e estar junto. Você sacrificou alguma coisa na sua vida para em algum momento, assim, que te marcou, ou não? Ou, assim, como uma outra pergunta já dentro desse espírito aí, como foi criar filhos e cuidar de uma empresa, porque a empresa também acaba sendo um filho, né? Primeiro, assim, o único sacrifício que eu fiz na minha vida, que eu não posso deixar de dizer que isso, sempre que é feita essa pergunta, foi quando eu tomei a decisão de sair de Gonçalves Ferreira para deixar minha mãe, né. Na época, papai tem 17 anos que partiu e mamãe hoje com 89 anos mora comigo, é nossa rainha, nosso esteio, é nossa alegria, é nossa inspiração, porque é uma cabeça pura, é uma pessoa admirável para quem a conhece. E quando eu saí de Gonçalves Ferreira para deixar ela, para partir para Recife, foi um desafio muito grande, mas como eu tinha um propósito na minha vida, eu tinha que seguir, né. E sobre filhos, Patrícia, eu tenho 2 filhos, hoje eu digo que a única coisa que eu me arrependo, e peço perdão a Deus, era eu não ter tido mais, porque eu acho que filho é uma bênção de Deus. A criação é responsabilidade dos pais, e eu acho que eu soube lidar isso muito bem, né. Me arrependo de não ter tido mais, mas sobre a criação dos filhos, eu tenho orgulho, né. Meus filhos hoje trabalham já no negócio, graças a Deus. O mais novo, na pandemia, pediu para se emancipar, eu nem sabia o que era se emancipar, mas com 21 anos ele já estava formado, os 2 são formados em administração, está dentro do negócio, já está conosco já há um bom tempo, aprendendo, conhecendo. Então, assim, é muito bacana, muito orgulho para os pais. Também deve ser muito orgulho para vocês, assim, o impacto que a empresa causa onde ela chega, né. Eu vou pegar o exemplo aqui do frigorífico de Canhotinho, né, no agreste de Pernambuco, onde a gente vê uma transformação muito grande, né, uma transformação não só porque a empresa ela começa a movimentar a economia local, mas também porque ela dá oportunidade de trabalho para muita gente, né. Eh em que momento, você percebeu, que a Masterboy tinha, essa força de transformar vidas? E como isso te impacta? Ah, Patrícia, transformar a vida a partir do momento que você tem uma empresa, que você emprega
e que aquelas pessoas estão felizes aonde estão, porque não tem coisa melhor do que estar num lugar de trabalho e você estar feliz, né. E na Masterboy a gente tem um orgulho muito grande, porque a nossa pesquisa de clima é 77% de favorabilidade. Isso é um orgulho muito grande para a gente. A questão do frigorífico em Canhotinho, né, esse impacto e tudo mais aqui em Pernambuco, Nelson até diz assim que as pessoas chamou ele de doido na época. Mas como eu falei, Nelson é muito visionário e corajoso, né. E assim, para você ser empresário, você também tem que ser corajoso, né. Então assim, graças a Deus o frigorífico veio, né, a gente vê o crescimento que está o estado aí de Pernambuco, Canhotinho que vem crescendo. Impacta a vida é muito bacana, não tem coisa melhor da gente poder empregar, né. Nelson mesmo diz isso, os sucessores já estão dizendo isso, que não tem coisa melhor do que empregar pessoas, E né, qual eu é o acho que seu é um orgulho. segredo para manter essas pessoas com esse, índice tão alto aí de satisfação dentro da empresa? O que você recomenda, né, para um empresário que está nos vendo, nos ouvindo agora e que não tem um índice muito satisfatório, né, dentro da empresa dele? Patrícia, o respeito, tá. O exemplo ele tem que vir de cima. Então, quando eu falo de cultura da empresa, é uma coisa que nós não abrimos mão. Então a gente tem um respeito muito grande pelas pessoas com quem trabalha. Hoje aqui, só para você ter ideia, a gente construiu um centro administrativo novo aqui, e na época quando estava construindo, nem eu nem Nelson queria sala. Aí a arquiteta e as pessoas: "Não, tem que ter sala para a senhora, tem que ter sala para seu Nelson". A gente tem a sala, a gente está na nossa sala, mas é totalmente quem quiser, seja independente, quem quer que seja, é aberto para falar. Não existe falta de respeito às hierarquia, mas a gente tem muito isso. Se vê que o diretor não está resolvendo, tem a mim, tem a Nelson. Se vê se o gerente não está resolvendo, trate com o diretor. Então a gente tem uma gestão muito acessível, muito aberta. E isso as pessoas se sentem pertencente, se Uhum. sentem valorizada. E hoje, pra você ter ideia, a Masterboy ela tem 4.300 colaboradores. É uma empresa do agro. E o nosso turnover, Patrícia, é menos de 2%. E é auditado pela consultoria Deloitte, que a gente tem um sistema da Deloitte, e a gente tem um orgulho muito grande disso. Nossa, é um índice, assim, realmente impressionante, né, muito, muito impressionante. Agora deixa eu te perguntar outra coisa, Nelson sempre foi um visionário, né, ele sempre teve umas ideias, assim, que, como você mesmo falou, as pessoas dizem: "Não, tá maluco, não faz isso e tal", mas você sempre apoiou ele, né? Ou teve algum Sempre. momento que você disse: "Eita, não, agora Não, não"? não. Só na época lá atrás, quando a gente não tinha, que foi essa virada do SAP, a gente não estava preparado, aí eu tentei, né, esse não é o momento, mas assim, tem um ditado que diz: "Não é melhor segurar um doido do que empurrar um lerdo". Então assim, eu acho que, não teve nenhum momento, e mesmo quando tem algo assim que não existe uma concordância, a gente tem um respeito tão grande um pelo outro que a gente escuta, eu escuto ele escuta eu, e assim vai, Patrícia, é muito E quando bacana. você olha para o futuro, Guilhermina, assim, o que é que você, acha que ainda pode ser feito? Patrícia, primeiramente, pedir a Deus todos os dias das nossas vidas sabedoria, né, porque o futuro só a Deus pertence. Eu quero ter saúde, eu quero ver minha família bem, eu quero ver, nossos filhos sendo preparados para ser melhor do que a gente, no sentido cada vez mais, e eu falo isso, sempre com muita humildade, porque eu acho que quem tem respeito às pessoas, quem são humilde, né, o futuro aí é consequência do crescimento cada vez mais da nossa empresa. Como você já falou aqui várias vezes, já citou, a sucessão empresarial já começa a ser construída, né, os filhos já estão dentro do negócio. Você percebe algum choque de gerações? Não, Patrícia. Antes da gente fazer, assim, eu acho que, novamente, o exemplo é a gente que tem que dar, né. Então eu não vejo nenhum choque, eu vejo os nossos filhos se preparando, respeitando muito, né, os dirigentes da empresa e respeitando muito quem está construindo esse legado junto com a gente, né, porque a gente tem os nossos diretores, a gente tem o gerente, então existe um respeito muito grande deles por quem construiu a Masterboy, porque a Masterboy não é Nelson e Guilhermina, a gente não está onde está, né, primeiramente Deus, mas a gente não está onde está hoje só por mim e por ele, a gente está por essas pessoas que também fizerem fazer parte dessa grande empresa. Muito bem, Guilhermina, estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora
para não só para mulheres, para homens também, né, homens empreendedores, mulheres empreendedoras, jovens empreendedores, né, que têm o sonho de construir alguma coisa. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Olhe, primeiro, assim, tá, Patrícia, novamente quero agradecer por esse momento de estar aqui. Meu filho caçula disse e me encorajou muitas vezes: "Mamãe, vá lá", porque inspira as pessoas, né, e inspira o jovem. Eu digo por mim, por Valmir, e hoje, assim, e eles me encorajaram para estar aqui. Mas a mensagem que eu digo é o seguinte, Patrícia, eu acho que primeiramente acreditar que é capaz, certo? Nunca perder os valores, certo? Acreditar independente de religião, pedir sempre sabedoria ao nosso Deus, saber que precisamos, os jovens, né, é preciso estudar, é preciso fazer faculdade, mas que tenham atitude. Acredite que são capazes. Não tenha medo. Não se deixe levar pela insegurança. Acredite que são capazes, porque isso faz muita diferença. E a atitude a gente aprende na vida e não é na escola e não é na faculdade. Isso mesmo. Muito obrigada, Guilhermina. Foi uma ótima conversa, conhecer um pouquinho mais de você, do seu espírito empreendedor. E é muito bacana ver essa união que você tem com seu irmão, né? Porque acho que a união, ela também, ela ajudou a fortalecer esse grande negócio, né? Vocês construíram juntos como uma única alma. Parabéns para vocês. Obrigada, Patrícia. E essa união, eu não me canso de dizer e agradecer a Deus e a nossos pais que criaram a gente no valor, no respeito e na humildade. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Assina esse canal de uma vez por todas para acompanhar os nossos episódios, tá bom? Até a próxima.